Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de matemática, matemática financeira e raciocínio lógico, e eu estou aqui para te ensinar definitivamente tudo sobre o fluxo de caixa. Essa é a primeira aula da playlist e a partir dessa aula eu farei outras aulas até que você possa aprender absolutamente tudo sobre fluxo de caixa, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro assunto é o diagrama de fluxo de caixa. Júlio, mas o que vem a ser o diagrama? Pessoal, o diagrama é a representação gráfica das movimentações financeiras de uma pessoa ou empresa durante um determinado período. Então, a representação gráfica das entradas ou saídas de receitas durante um determinado período é o que a gente chama de fluxo de caixa. Isso pode acontecer em relação à pessoa ou até mesmo em relação a uma empresa. Então aqui a gente tem a representação gráfica, tá bom? Beleza. Aí vamos lá. Eu trouxe aqui, pessoal, dois exemplos iniciais. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui uma linha horizontal que está em preto e eu tenho 4 setas na vertical que estão em azul. Tá bom, pessoal? No diagrama de fluxo de caixa, essa linha horizontal sempre representa o tempo. Tempo esse que pode ser em dias, bimestres, semestres, anos, não importa, tá bom? Esse tempo pode obedecer a qualquer unidade de tempo, tá bom? As setas, verticais para cima representam as entradas. Então aqui, por exemplo, eu tenho a entrada 1, que eu vou chamar de E1, aqui a entrada 2, que eu vou chamar de E2, aqui a entrada 3 e aqui a entrada 4. O que é entrada? Do ponto de vista de investidor, de uma pessoa que está investindo, é justamente o dinheiro que essa pessoa recebe, tá bom? Então eu tenho aqui, por exemplo, um diagrama de fluxo de caixa com 4 entradas, no caso, 4 entradas consecutivas, tá bom? Aí vamos ver alguns detalhes que os alunos às vezes confundem. Por exemplo, se eu chamar aqui, de 0, eu tenho aqui o 1, eu tenho aqui o 2 e eu tenho aqui o 3. Então observe o seguinte, esse 0 aqui, pessoal, que a gente chama de data focal 0. O 1 é data focal 1, o 2 data focal 2 e o 3 data focal 3. Então, observe que aqui, no ato, na data focal 0, houve a primeira entrada. Depois, na data focal 1, a segunda entrada. Depois, na data focal 2, a terceira entrada. E na data focal 3, a quarta entrada. Então, guarda isso. Linha horizontal sempre indica o tempo. E as setas verticais, aquelas para cima, sempre indicam as entradas. Aqui do ponto de vista de uma pessoa, são justamente os valores, os capitais que essa pessoa está recebendo. Então, está entrando no caixa dela, tá bom? Beleza. Aí, vou trazer aqui um segundo exemplo. Tá aqui, a nossa linha horizontal, que é o tempo. E aqui as setas verticais para baixo, que indicam as saídas, tá? Eu coloquei essas setas de vermelho. Então, aqui, na data focal 0, na data focal 1, na data focal 2 e na data focal 3, aqui nós tivemos 4 saídas consecutivas, tá bom, pessoal? Então, aqui saída 1, S1, saída 2, saída 3 e saída 4. Aqui do ponto de vista de uma pessoa, quando eu falo ponto de vista, é porque existem diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, é que aqui a pessoa ela está o quê? Perdendo, está saindo o dinheiro do seu caixa. Tudo bem? A pessoa, por exemplo, está efetuando pagamentos. Então, na data focal 0, houve o primeiro pagamento, a primeira saída. Na data focal 1, o segundo pagamento foi a segunda saída e assim foi acontecendo até a data focal 3, nesse meu segundo caso, tá bom? Legal. Agora, vamos a detalhes, pessoal? Em relação, deixa eu anotar aqui, do E1 ao E4, são as entradas. Beleza. Aqui do S1 ao S4 são as saídas. E agora vamos aos detalhes. Primeiro, pessoal, detalhes em relação ao tempo, tá bom? O que acontece? Em relação ao tempo, obviamente, ele pode ser um tempo que se encontra em dias, em meses, semestres, anos, não importa, tá? Esse é o primeiro detalhe, o tempo pode estar em qualquer unidade, tá bom? E não existe, pessoal, uma obrigação, tá, em relação ao tempo, de haver aquela ideia de tempos consecutivos. Por exemplo, eu posso, na data focal 0, aplicar um capital.
do meu ponto de vista, como eu estou aplicando este capital, ele está saindo do meu caixa. Perceba o seguinte, eu comprei um título de capitalização e no ato da compra desse título, eu investi R$1.000. Então, saiu do meu caixa R$1.000. Então, houve uma saída de R$1.000, tá bom? Aí, vamos imaginar que o próximo pagamento só vai acontecer na data focal 3, por haver um período de carência conforme estabelecido lá pelo banco em que eu comprei essa capitalização. Então, observe que vai haver uma saída na data focal 0, não vai haver saída na data focal 1, não vai haver saída na data focal 2 e vai haver uma saída na data focal 3. Tudo bem? Então, não há necessidade de haver entradas ou saídas consecutivas. O que eu acabei de expressar seria isso aqui, ó. Vou fazer um esboço para você entender. É muito importante o aluno saber, né, identificar tudo o que acontece em um diagrama de fluxo de caixa. Olha só. Vou colocar aqui, ó, o nosso tempo, conforme eu acabei de mencionar. Tá bom? Aí, aqui na data focal 0, houve uma saída de R$1.000. No ato do meu título de capitalização, eu fiz um pagamento de R$1.000. Então, no meu caixa, saíram R$1.000. Só que na data focal 1, não houve pagamento. Na data focal 2, não houve pagamento. E na data focal 3, sim, vai haver uma outra saída. E importante, né, já relacionando também com os capitais, pessoal, eu não necessariamente tenho que pagar em parcelas iguais. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, na data focal 3, fazer um pagamento de R$500. Então, observe que aqui houve uma saída, tá bom? Então, aqui, ó, saiu R$1.000 na minha data focal 0 e aqui saiu R$500 na minha data focal 3. Tá bom, pessoal? Julio, e na data focal 1 e na data focal 2? Poxa, não aconteceu nada. Então, em relação ao tempo, esse pode estar em qualquer unidade de tempo e, claro, não existe a necessidade de entradas ou saídas em tempos, né, consecutivos. Eu posso ter um lapso temporal sem problema nenhum. Em relação às entradas ou saídas, o aluno tem que entender o ponto de vista. O que é o ponto de vista, pessoal? A gente chama de perspectiva. Por exemplo, eu acabei de aplicar R$1.000 na data focal 0, depois, né, após o período de carência na data focal 3, eu paguei R$500. Então, no meu caixa, no meu ponto de vista, houve duas saídas. Agora, vamos pensar no banco que está recebendo esse dinheiro. Olha o que eu estou falando, o banco está recebendo esse dinheiro. E olha que legal. Aqui, pessoal, é o meu ponto de vista. Vou chamar aqui de ponto de vista da pessoa. Ponto de vista da pessoa. Então, houve duas saídas. Só que é o seguinte, pessoal, o banco que está recebendo esses capitais, ele vai ter um diagrama de fluxo de caixa diferente. Então, aqui no ponto de vista do banco, vou colocar aqui, ó, ponto de vista do banco, olha o que aconteceu aqui em relação ao banco, né, para esse mesmo investimento que eu fiz. Então, aqui, ó, na data focal 0, houve uma entrada de R$1.000, porque o banco recebeu R$1.000. Aqui na data focal 0, ele não recebeu nada na data focal 1, não recebeu nada na data focal 2, mas na data focal 3, ele recebeu agora R$500. Então, observe que aqui, no ponto de vista do banco, houve duas entradas. Tá bom, pessoal? E no ponto de vista da pessoa, houve duas saídas. Isso é importante. Júlio, em alguma prova eu vou ter que entregar um fluxo de caixa? Não, você não vai entregar um fluxo de caixa. Mas saber analisar o fluxo de caixa é fundamental. Tem questões em que basta uma simples análise para o aluno resolver aquela questão de fluxo de caixa, porque é justamente a análise de diagrama. Ou, na análise do diagrama, o aluno trabalha a matemática básica, tá bom? E vou mostrar daqui a pouquinho as duas questões em que isso acontece. Uma, simples análise, e a outra tem que saber matemática básica. Combinado? Beleza. Outra coisa importante, pessoal, não necessariamente só pode haver entrada ou saída em uma mesma data focal. Eu posso ter uma mesma data focal, uma entrada e uma saída, não tem problema nenhum, tá? Isso pode acontecer. Como assim, Júlio? Vamos lá, pensando aqui em uma outra situação, tá? Tentando explorar tudo que pode acontecer. Então, deixa eu isolar aqui, ó, para não confundir. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Eu peguei um empréstimo, tá? Ponto de vista da pessoa, eu peguei um empréstimo. Aí na data focal 0. Isso no ponto de vista da pessoa. Peguei um empréstimo, entrou o dinheiro, né, gente? Aqui entrou. Peguei um empréstimo aí, sei lá, de R$10.000, tá bom? Peguei um empréstimo de R$10.000. Então, no meu ponto de vista da pessoa, aqui no ato, né, do meu empréstimo, eu recebi R$10.000. Legal. Aí o que acontece? Eu vou começar os pagamentos. Primeiro pagamento, 30 dias após. Então tá aqui, ó. Primeiro pagamento, 30 dias após. Vamos imaginar que eu fiz um empréstimo em parcelas iguais de R$45, tá? Então aqui, ó, uma saída de R$45. Aí na data focal 2, outra saída de R$45. E assim vai acontecendo ao longo do tempo, tá?
Porque agora eu estou pagando. Repare que é o meu ponto de vista, isso é importante entender. Quando eu peguei um empréstimo lá no banco, o banco depositou na minha conta 10 mil reais. No meu ponto de vista, está entrando 10 mil reais. Maneiro, show de bola. Aí o que acontece? Após, né, o primeiro período, vamos supor aqui que são pagamentos mensais, após o primeiro mês eu efetuar o primeiro pagamento de R$45. Então está saindo do meu caixa R$45, ao fim do segundo período sai mais 45, beleza. Aí vamos imaginar que esse pagamento dure, sei lá, 48 meses, tudo bem? Por causa que a taxa de juros vai fazer com que eu pague a partir da taxa de juros. 48 parcelas de R$45 eu estou pagando. Só que pode acontecer de no meio desse empréstimo eu solicitar um outro. Porque eu me apertei novamente. Aí vamos imaginar aqui nessa situação hipotética que no mês 25, né, entrando aí já após o segundo ano de pagamento, eu vou pagar os R$45, tá? Porque eu continuo pagando as minhas 48 parcelas de R$45, só que eu solicito um novo empréstimo e o banco me dá esse dinheiro no mesmo dia que eu faço o pagamento aqui na data focal 25. Aí entra mais 5 mil. Vamos imaginar que eu precisei fazer um empréstimo agora de 5 mil. Então, observe que no meu caixa, aqui na mesma data focal, que é a data focal 25, saiu 45, mas entrou 5 mil. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Então, não existe obrigação necessariamente de haver somente entradas ou somente saídas, tá bom? Legal. Agora, vamos pensar neste mesmo empréstimo no ponto de vista do banco, que ali foi o ponto de vista da pessoa. Então, no ponto de vista do banco, o que aconteceu aqui na data zero, pessoal? Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir. Aqui na data focal zero, para o banco, houve uma saída de 10 mil, né? Porque o banco me emprestou 10 mil reais. Então, o banco perdeu 10 mil reais. Houve essa saída, deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Então, houve uma saída de 10 mil, tá bom? E a partir do meu primeiro pagamento, o banco começou a receber. Então, aqui na data focal 1, houve uma entrada de R$45, o banco recebeu R$45. Na data focal 2, o banco também recebeu R$45. E assim foi acontecendo ao longo do tempo. Até que na data focal 25, o banco recebeu R$45, porém, ele me emprestou mais 5 mil, então houve uma saída, né? Então aqui houve uma saída de 5 mil. Deu para entender? Isso é importante pra caramba. Como eu falei, existem questões em que o aluno precisa analisar o diagrama e resolver, acabou. E outras, nem que a necessidade de, além da análise, trabalhar um pouquinho de matemática básica. Aí vamos lá, vamos conferir isso aqui, tá? Lembrando que aqui, ó, ponto de vista da pessoa, vou botar PVP, tá? A pessoa que recebeu o empréstimo. E aqui o PVB, ponto de vista do banco. Isso é importante, hein? Aí vamos lá, vamos resolver duas questões rapidamente. Tá aí a primeira questão da banca CESP, tá bom? Nós temos aqui o projeto de expansão de uma universidade do Ceará, o objetivo é produzir equipamento, enfim. O investimento, guarda isso, ó, o investimento inicial efetivado no ano zero, que é a data focal zero, será de 100 milhões de reais. Aí está lá com benefícios anuais líquidos de 20 milhões. Pessoal, benefícios são as entradas. Então, aqui, ó, benefícios, setinha para cima, são as entradas. Investimento, ó, setinha para baixo, né? Porque está sendo feito investimento inicial. Olha só, investimento inicial. Legal. E esses benefícios líquidos são, né, de 20 milhões por ano durante 5 anos. E aí a banca fala mais um monte de coisa, beleza. Aí julga o item a seguir, indo direto para o que interessa. Está aqui o item, ó. O seguinte diagrama do fluxo de caixa representa, esquematicamente, todos os fluxos de caixa relevantes ocorridos no projeto de fabricação do escafandro. Pessoal, data focal 1, 2, 3, 4 e 5, tudo ok, ó. Setinhas para cima, com entradas, né, com benefícios de 20 milhões de reais durante 5 anos. Então aqui, ok, tudo lindo. Então aqui, ó, em relação aos benefícios, vou puxar uma setinha aqui, ó, ok para os benefícios. Porém, olha o que está acontecendo. O investimento inicial é de 100 milhões. E esse investimento tem uma saída. Mas olha o que a banca fez. Na data focal 5, ela colocou setinha para baixo de 100 milhões. Isso está errado. Porque o investimento inicial deveria ocorrer aqui, ó, na data focal 0. Então, qual seria o esquema correto? Setinha para baixo. E aqui, ó, 100 milhões. Só que a banca colocou na data focal 5. Está errado, pessoal. Então, o item incorreto. Qual o gabarito? Errado.
Perceberam? Apenas análise de diagrama de fluxo de caixa. A banca falou diagrama do fluxo, não tem problema nenhum. Diagrama de fluxo e diagrama do fluxo é a mesma coisa. Deu para entender a importância dessa análise? Até para fins de contas, né, de cálculos, valor presente, valor futuro, parcelas, é importante saber identificar a representação de um diagrama de fluxo de caixa. Tem que saber analisar, tá bom? Ok. Aí vamos lá, questão 2. Baseando-se no fluxo de caixa a seguir, sob o ponto de vista do aplicador, olha a importância do ponto de vista da perspectiva. Pode-se afirmar que a taxa de juros simples recebida pelo aplicador no período de um ano foi de... Aqui eu tenho as opções. Olha o que aconteceu, pessoal. Se o aplicador está investindo, inicialmente está saindo dinheiro do seu caixa. Porque ele está aplicando, ele está investindo. Aí depois de um ano, existe uma entrada. É o que ele recebeu. Eu preciso saber a taxa de juros. É matemática básica, porque olha só. Houve uma saída inicial na data 0 de 3.500. E na data 1, vamos assim determinar, houve uma entrada de 3.937,50. Então aqui, ó, setinha para cima. Entrada, porque é o ponto de vista do aplicador. E aqui setinha para baixo, saída. Então se eu pegar a entrada, que é o montante final, menos a saída, que é o montante inicial, eu chego ao valor que entrou, tá bom? Pode completar com 0, tá, pessoal? Poderia deixar assim sem problema nenhum, mas eu botei um 0 aqui para completar, ficar bonitinho, eu botei outro 0 aqui, tá? Lembrando que esse 0 aqui não é obrigatório, tá bom? Aí vamos lá. 5 menos 0 dá 5, 7 menos 0, 7, 3 menos 0, 3, 9 menos 5, 4. E 3 menos 3 dá 0. Quanto entrou nesse período, pessoal? Quanto entrou? 437,50, então essa foi a entrada. Agora eu trabalho em matemática básica. Como assim matemática básica, Júlio? Vamos para a regra de 3, melhor forma. Eu tenho aqui o valor em reais. Tá bom? Eu tenho aqui o percentual. 3.500 é o 100%. É o valor inicial. Como entrou 437,50, vou chamar de x. Multiplico o cruzado. Eu vou ter 3.500 vezes x é igual. 437,50 vezes 100 é só deslocar essa vírgula 2 casas à direita. Aí eu vou ter, ó, isso aqui, ó, 43.750, tá bom? Aí corto esse 0 com esse 0 que eu já vou estar dividindo e o x vai ser 4.375 dividido por 350. Isso aqui, pessoal, dá 12,5. Então esse foi o percentual de juros no período de um ano. Então qual o gabarito? Letra D, 12,5% ao ano. Beleza, pessoal? Então eu encerro a aula por aqui, tá bom? Essa é a primeira aula de uma série, então curta essa série, aproveite, vai maratonar para você aprender. Eu vou te ensinar absolutamente tudo sobre o fluxo de caixa. E, obviamente, se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. E comenta para mim também o que você achou dessa aula. Você gostou? Deixa teu like, se inscreve no canal para você não perder as outras dicas. Eu tenho playlists completas de matemática e matemática financeira que eu fiz para o Banco do Brasil e vai te ajudar em qualquer prova de matemática financeira. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aproveite para curtir e maratonar essas aulas que eu já gravei, tá bom? E qualquer comentário, qualquer dúvida, coloca para mim, por favor, e compartilhe esse vídeo com seu amigo concurseiro, com a sua amiga concurseira que precisa aprender esse assunto, tá bom? Então é isso, encerro a aula por aqui. Tamo junto, até a próxima. Tchau!